Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, da leitura do relatório, podemos extrair, entre outras, 4 grandes conclusões. A primeira é de que, em 2022, os portugueses empobreceram com a carga fiscal e os impostos a atingirem máximos históricos. Depois, mais de metade das medidas antifraude ficaram na gaveta. O contribuinte queixou-se mais, reclamou mais, recorreu hierarquicamente mais e litigou judicialmente mais e teve razões para isso. Quarta conclusão, a dívida incobrável do Estado atingiu um novo máximo histórico e já é vista como um fator de risco para a sustentabilidade das finanças públicas. Vamos por partes. Em 2022, sim, os portugueses empobreceram com a carga fiscal e os impostos a atingirem máximos históricos. A carga fiscal atingiu um novo máximo histórico de 36,4% do PIB. A receita fiscal aumentou 14%, com o Estado a arrecadar, face a 2021, mais 11 mil milhões de euros em impostos, perto de 8 mil milhões a mais do que estava previsto no Orçamento de Estado para 2022. O fisco atingiu a maior cobrança de sempre em IRS, com uma arrecadação de 15,8 mil milhões de euros. Por isso, Portugal posicionou-se como o 9º país da OCDE com a maior carga fiscal sobre os rendimentos. O 20º entre os 27 países da União Europeia que mais subiram as taxas máximas de IRS e o 6º país que apresentou o maior esforço fiscal da União Europeia. Sr. Secretário de Estado, Portugal tem de baixar os impostos e tem de baixar os impostos já. O PSD, como é do conhecimento do Sr. Secretário de Estado, apresentou, a meio de agosto, um programa para baixar os impostos já, mas também para iniciar uma reforma fiscal que simplifique o sistema, que reduza a tributação e torne os impostos uma alavanca de crescimento e competitividade. E a pergunta que lhe deixa, Secretário de Estado, e a pergunta que se coloca, é de saber se o Governo quer baixar os impostos já às famílias ou se quer continuar o esbulho fiscal dos últimos 8 anos, agravado fortemente nestes últimos 2 anos. Sr. Secretário de Estado, em 2002, o Governo falhou de forma manifesta nos objetivos que ele próprio definiu no âmbito da Agenda 2021-2022 ao Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras. Das 3 medidas de âmbito penal, nenhuma foi implementada. Das 22 medidas de âmbito legislativo, 17 não foram implementadas. E das medidas de âmbito operacional, 15 ficaram igualmente por implementar. Ou seja, 65% do total das medidas não foram implementadas. Sr. Secretário de Estado, isto é ambição a mais ou incompetência a mais? Sr. Secretário de Estado, registra igualmente que em 2022 o contribuinte queixou-se mais, reclamou mais, recorreu hierarquicamente mais, litigou judicialmente mais e quase sempre teve razão. Face a 2021, o número de queixas aumentou mais de 100%. O número de reclamações graciosas aumentou 15%, o número de recursos hierárquicos aumentou 5% e o número de ações de natureza judicial, incluindo impugnações, oposições e embargos de terceiro, aumentou 7%. Os contribuintes reclamaram mais e têm razões para isso. Repare, mais de 50% das reclamações graciosas foram decididas em sentido favorável ao contribuinte. 32% de recursos hierárquicos foram, total ou parcialmente, favoráveis ao contribuinte. 41% das decisões judiciais proferidas foram total ou parcialmente favoráveis ao contribuinte. A administração fiscal erra demais, Sr. Secretário de Estado. Paradoxalmente, recordo que o Sr. Secretário de Estado até foi subdiretor-geral da Autoridade Tributária e com responsabilidades na área do contribuinte e nas relações dos direitos dos contribuintes. Mas, Sr. Secretário de Estado, ao contrário do que diz que a administração fiscal tem que ser forte com os fortes e moderada com os fracos, não é bem assim, sabe? E não é bem assim. É que este resultado que aqui nós vemos é de facto que a administração fiscal é forte com os fracos. É forte com os fracos. E é muito moderada com os fortes. Quero o exemplo disso, é aquilo que se passa, por exemplo, com os detentores das barragens, em que o Estado aqui não fez nada. Sr. Secretário de Estado, queria também recordar que 2022, e este relatório em apreciação revela um valor cada vez maior em impostos que o Estado já dá como incobráveis. A dívida incobrável do Estado atingiu os 8,7 mil milhões de euros, mais de 12% que no ano passado. Recorde-se que em 2015 esta dívida era 3,1 mil milhões de euros, desceu durante o último governo PSD-CDS-PP
e cresceu a partir daí até aos dias de hoje, com um aumento na casa dos 180%. Vou terminar, Sr. Presidente. O Sr. Secretário de Estado, entroncando com esta matéria e a propósito do crescimento preocupante das dívidas fiscais, recordo que o PS também apresentou um projeto de lei para a criação do regime extraordinário de regularização. Mas ele foi chumbado pelo Partido Socialista. Uma coisa certa, Sr. Secretário de Estado, a dívida incobrável é já tão elevada e está a crescer tanto que constitui para o Tribunal de Contas um fator de risco para a sustentabilidade das finanças públicas. E a pergunta que fica, e com este termino de intervenção, Sr. Secretário de Estado, é o que o Governo está a pensar fazer. Muito obrigado.